E seja muito bem-vindo ao canal. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Dar continuidade à nossa mensagem de Provérbios 16 e vamos começar. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Bom, isso aqui demonstra que, mesmo que os homens façam planos, por mais elaborados que sejam, a resposta se esses planos se concretizam ou não, né, vem sempre da parte de Deus. Então, nós podemos fazer os nossos planos sim, né? E como a gente vai ver aqui abaixo, mas eles devem ser submetidos sempre à vontade de Deus e a gente entender que aquilo que não acontece, na verdade, foi porque Deus não quis que acontecesse, né? Em partes porque a gente entende, nesse caso, quando a gente se esforça, né, para fazer esses planos no coração. Tem muitas pessoas que fazem planos, né, e não se esforçam e depois querem dizer que não foi Deus que quis, né? Então, a questão aqui é, quando existe um esforço, né, naquilo que você planejou em executar, mas mesmo assim não acontecem, né? Porque, na verdade, Deus, né, caso você tenha colocado diante dele, ele não permitiu com que aquilo acontecesse, né? Isso por quê, né? Porque todos os caminhos do homem lhe parecem puros, né? Mas o Senhor avalia o espírito. Muitas vezes a gente compreende, acha que algo está bom, algo está puro, né? Então, tudo que a gente planeja, né, como vem de nós mesmos, nos parece ok, sensato, nos parece puro. Mas, na verdade, o Senhor que avalia o espírito, né? Se aquele caminho é puro ou não. E a gente, como eu falei, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, tudo aquilo que você entrega na mão de Deus, né? À medida que você entrega, ele vai ser bem sucedido. Por quê? Porque é necessário que para entregar algo na mão de Deus, você tenha a coragem, né, de submeter esse plano à validação moral, à validação daquilo perante Deus. Então isso é muito importante nesse sentido, né? Nós devemos buscar diante de Deus validar as coisas que nós fazemos. E aí aqui vem, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. E sem sombra de dúvida, a gente poderia pensar, né, que às vezes existem coisas que acontecem que não vieram como resposta de Deus, né? Pelo menos não nos parece, né? Coisas que pessoas fazem de maldade, esse tipo de coisa. Mas mesmo na maldade, né, Deus tem um propósito. Inclusive, a pessoa ímpia, né, ela, quando é castigada, né, no dia do castigo, isso serve de lição, né, para que as outras pessoas não vá pelo mesmo caminho que essa pessoa, né? Então, até no mal, né, Deus tem um propósito, né? Diga-se de passagem, não é um mal que Deus ele acometeu essas pessoas, né, que cometeram essas impiedades, né? No caso aí, Deus deixou com que isso acontecesse justamente por ter, por ter esse propósito, né, esse desígnio. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos, né? Então, quando a gente planeja coisas, né, e muitas vezes não acontece, nós, mesmo assim, mantemos o orgulho no coração, né? Ou alguma situação acontece em que esse orgulho, né, algo dá errado, esse orgulho persiste como se nós, muitas vezes, fôssemos melhor, né, decidir nossas vidas, né, nossos planos do que Deus. E isso aqui, sem dúvida, mostra que nós somos orgulhosos, né? E uma hora ou outra, né, sem dúvida, seremos punidos, né, por conta desse orgulho. Então a gente precisa a todo momento ponderando o coração, né, e sondando a nós mesmos. Inclusive hoje, por exemplo, tem ceia na igreja. E a ceia é um momento de a gente sondar, né, de pesar esse orgulho do nosso coração, né? Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal.
Com amor e fidelidade faz expiação pelo pecado, e aqui eu vejo muito no contexto de que alguma pessoa praticou algum ato ruim, né? Algo que de certa maneira feriu, né, alguém. Como que a gente se redime, né, perante essa pessoa? Porque perante Deus nós pedimos perdão, mas ainda fica o ponto em que as pessoas, elas não estão ligadas no nosso relacionamento com Deus, né? Elas estão ligadas no nosso relacionamento com elas mesmas. E justamente para que as pessoas entendam que de fato houve um arrependimento, uma mudança, uma transição, né, é necessário que exista amor e fidelidade. Quando esses dois elementos estão juntos, né, o pecado é expiado. Né? E junto com isso, né, o temor do Senhor nos ajuda a evitar o mal, né? Então são duas coisas. Uma é evitarmos o mal, né, temendo a Deus, e quando cairmos nele, né, ou vacilarmos em algumas questões da nossa vida, devemos ter amor e fidelidade, né, com o nosso próximo, para que a gente possa demonstrar que houve, de fato, uma mudança na nossa vida. Quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, ele faz com que tenham paz até com seus inimigos, né? Que seus inimigos vivem em paz com ele. Isso, de fato, é muito complicado para qualquer pessoa viver em guerra, né? Com guerras constantes com seus inimigos, né? Quando a gente diz assim, inimigos, né? Pessoas que, vamos dizer assim, são opostas, né? Tem ideias que divergem, né? Em certos caminhos, e muitas vezes isso faz com que elas sejam inimigas. Mas mesmo o homem que agrade o Senhor, né? Ele vai buscar viver em paz, né? Ter paz com esse inimigo. E acredito que pelo texto que traz aqui, ele mostra que Deus molda o coração do inimigo para que, mesmo na inimizade, né, esse inimigo também tenha paz com você. É melhor ter pouco na retidão do que muito com justiça, né? Então, aí ele vai começar aqui a falar sobre algumas questões, né, de honestidade, de justiça, né, como já vem falando de justiça, né? Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos, né? E aí vem de novo aquele versículo, né? Dizendo que mesmo que a gente planeje, né, e tenha várias possibilidades de ação, né, determinação vem por parte do Senhor, né? É Ele que consolida os caminhos, né, que devem ser trilhados pelos homens. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Isso porque o rei, por falar com grande autoridade, né, ele tem muita responsabilidade nessa autoridade. E por conta dessa responsabilidade, fica muito mais crítico para qualquer pessoa que tenha, né, autoridade, seja ela espiritual, governamental ou etc. Fica muito complicado para ele trair a justiça, né? Porque por conta do peso da autoridade dessa pessoa, a sua boca trair a justiça tem um peso negativo, né? Um peso grande negativo. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Ou seja, quando a gente tem uma maneira de comparar, né, uma unidade padrão de medida, imagine que você seja um comerciante, você deve ter uma balança calibrada, né? Essa balança calibrada, ela se calibra exatamente por conta de um peso padrão, né, do metro lá. Então, existe um órgão certificador desses pesos, né? Dessa honestidade aqui, onde você pesa 1 quilo e ele fala, de fato, você está pesando 1 quilo, né? Não estar mostrando que pesou 1 quilo e você, na verdade, ter pesado 800 gramas. Imagina no açougue. Você compra 1 quilo de carne, né, na balança, mas, na verdade, a balança está pesando 800 gramas. Então, esses parâmetros, né, essa certificação dessas balanças e pesos, ela vem do Senhor. Muitas vezes Deus cria pesos, né, uma balança padrão ali, justamente
para que a gente não prevarique a justiça, né? Então tem essa questão também. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça, né? Temos aqui está falando de reis sábios. Reis sábios entendem que eles devem detestar a prática da maldade, porque justamente eles vão permanecer naquele trono, né? Se ele for firmado pela justiça, né? Caso ele for firmado pela injustiça, né? Na verdade, ele será desfeito. E por conta disso, né? O rei ele deve se agradar dos lábios honestos, né? E dar valor ao homem que fala a verdade. Quando a gente está falando aqui muito no contexto do rei, mas trazendo isso no contexto de autoridade, policial, juiz, governador, prefeito, presidente, deputados, vereadores, né? A ideia justamente é essa, né? Se agradar de pessoas que falam com honestidade, né? E dar valor às pessoas que falam a maldade, que falam a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio o acalmará, né? Então, aqui mostra que você provocar a autoridade, né? Você, na verdade, está atraindo morte. Enquanto o homem sábio, né? Ele vai evitar com que essa morte aconteça, né? Com que essa mensagem chegue a fundo. Alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera, né? Ou seja, quando o rei ele está alegre, né? Isso é sinal de vida, né? Por que que é sinal de vida? Porque as pessoas elas recebem o favor de Deus, né? Como se fosse algo que refrescasse, né? A vida dessas pessoas, né? Em alguma situação difícil que elas tenham passado. É melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata, né? Então, o que demonstra que essas habilidades, essas soft skills, né? Essas qualidades, né? Essa tem um outro nome, né? Isso é melhor do que você ter riquezas materiais, né? Porque por meio delas, com certeza você pode adquiri-las também, esse tipo de riqueza. A vereda do justo evita o mal, e quem guarda o seu caminho preserva a vida. A vereda do justo evita o mal, né? Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Ou seja, você andar com justiça, o fato de você andar com justiça, né? Vai ajudar com que você evite justamente o mal na sua vida, né? E preserve ela também. Então, uma vez que você anda de maneira correta, provavelmente você vai ter uma vida longa. A gente vai ver ali embaixo por que é importante ter essa vida longa, né? Qual é a recompensa dela. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Ou seja, a pessoa que é orgulhosa, né, no momento do orgulho dela ali, ela não leva isso em consideração. Mas provavelmente depois que ela se orgulhou, né, ela depois será destruída, né? E o espírito altivo, né, ele vai sofrer queda, né, porque ele está no alto, então ele vai tropeçar em algo, né? É ditado quanto maior, né, a altura, maior a queda. E é exatamente essa ideia aqui. Quanto mais orgulho, né, você tiver, mais você vai sofrer essa destruição. Quanto maior o seu espírito altivo, né, maior será a sua queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar os despojos com os orgulhosos. Ou seja, é melhor você ser oprimido, né? Você passar por coisas ruins da sua vida e ter um espírito humilde, né? Do que você ter um espírito orgulhoso, né? Ainda que você tenha coisas, riquezas para compartilhar, né? Que venham proveniente desse espírito altivo, né? Justamente por conta disso, porque o orgulho, né? Ele vai levar a gente à queda. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Então a gente, dentro das questões, né, das decisões que a gente precisa tomar na nossa vida, a gente precisa examiná-las, né, com um certo rigor, né, justamente para prosperar, não ter perdas, né, e dessa maneira, quando você examina as coisas e você tem cuidado nelas, né, com certeza você está submetendo à vontade de Deus, voltando, né,
a parte inicial lá do texto, e isso vai fazer de você uma pessoa feliz porque confiou no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente, mas quem fala com equilíbrio promove instrução. Então, o sábio de consideração é prudente, né? Então, a pessoa, ela toma cuidado com o que ela pensa, com o que ela fala, com o que está ali no coração dela. E isso gera alguns frutos, né? Que a pessoa fala com equilíbrio, promovendo o entendimento, o conhecimento das outras. Isso é muito importante. O entendimento é fonte de vida para os que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Ou seja, a partir do entendimento, você consegue extrair coisas para a sua vida, né? Aquilo que você entende, né? Na verdade, também a fonte de você estar vivo, você estar praticando. E quando a gente fala que fonte de vida, também está na alegria do viver, né? Em ter paz no viver, né? Mas, né? A insensatez justamente traz castigo ao insensato, né? Ele tira a paz do viver daquele que é insensato. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. Justamente porque o coração do sábio ensinando a sua boca, ele domina a boca, né? Dominando a boca, tendo entendimento, sendo uma pessoa prudente, sabendo falar, né? Com esse equilíbrio, ele vai promover a instrução, aqueles que o ouvem. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem curas para os ossos, né? E aí a gente está falando aqui num contexto em que a gente tem a verdade, né? A gente está com a sabedoria, né? Mas não adianta só ter a sabedoria e lançar palavras desagradáveis, né? As palavras devem ser agradáveis como um favo de mel. Aqui é quando você está com a sabedoria e você vai passar essa sabedoria, as outras pessoas degustem ela como se fosse um doce. Há caminho que parece reto ao homem, mas o final conduz à morte. Justamente aquela questão de Deus ponderar os corações, dar respostas, né? E muitas vezes a pessoa está trilhando um caminho que parece reto, né? Mas não é só o parecer reto, né? Tem que ser reto, né? E no final, esse caminho pode conduzir à morte. Por conta disso, a gente deve estar sempre preocupado em relação a como a gente trilha o nosso caminho. O apetite do trabalhador, né, o obriga a trabalhar, sua fome o impulsiona. Isso porque, né, o trabalho, né, ele se dá por conta da necessidade, né? E quanto mais necessidade, né, mais nós nos impulsionamos, né, o trabalho. Pode ver que as pessoas mais trabalhadoras, né, talvez algum dia passaram bastante problema em relação ao seu sustento, em relação a alguma questão desse tipo, né? E elas são auto-engajadas, né, no trabalho, justamente porque já entenderam o recado, né? Nós precisamos, né, nosso apetite, né, a nossa necessidade faz com que nós trabalhemos e busque o melhor dentro daquilo que a gente faz. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador, né? A pessoa que não tem caráter, ela fica toda hora pensando em como vai fazer o mal, né? E por estar pensando como vai fazer o mal, né? Quando ela fala alguma coisa, é como se as palavras dela consumissem, né? Quem as ouvissem. E isso aqui a gente vê a continuação, né? Que o homem perverso, né? Ele provoca dissensão, né? A pessoa má, ela divide, né? Ela, ela ofende, né? E o que espalha boatos afasta bons amigos, né? Fazendo nesse sentido que, mas era meu melhor amigo. Mas esse amigo nunca foi. Não, às vezes o amigo era bom, era um amigo que era, né? Mas alguém espalhou ali dissensão, né? O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim, né? Ou seja, a pessoa é violenta, ela está em busca sempre de outra pessoa para torná-la
violenta, né, de outra pessoa para corromper e se fazer igual a ela. E aqui, esse tenta parece até um metaforando bíblico, né? Uma linguagem, né, corporal. Quem pisca os olhos planeja o mal. Né, como se ela fizesse sinal para outra pessoa, veja o que eu estou fazendo aqui, né? E quem franze os lábios já vai praticar. Então, existem sinais, né, que nós podemos reconhecer que indicam, né, as pessoas que podem estar planejando o mal ali, ou até mesmo que já o vão praticar. E o cabelo grisalho é a coroa do esplendor, né? E se obtém mediante uma vida justa. E justamente o cabelo grisalho, né? O filho tá chorando. O cabelo grisalho ele vem de uma vida longa, né? Uma vida com Deus, né? Uma vida dedicada, né? Uma vida em que você trilha um caminho da justiça e consegue regozijar dela. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito que conquistar uma cidade. Justamente porque um espírito paciente, né, um espírito controlado, né, ele traz muitas conquistas, né, para a pessoa. E muitas delas não são de imediato, né, como conquistar uma cidade, mas são conquistas que vêm ali com o tempo. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor, ou seja, dentre as aleatoriedades da vida, né, a gente vê que a decisão sobre essas aleatoriedades, né, ela vem do Senhor. Muito obrigado e até logo.